Muito boa tarde, enorme satisfação desse diálogo com você, Kennedy, e o Toledo, que admiro muito desde o final do século passado, inclusive. Pois é, o Márcio e eu Eita, travou trocamos um pouquinho para mim figurinhas aqui, ó. já faz uns 30 anos, viu, Kennedy? É, Mas você continua o mesmo, já andou pintando o cabelo de branco só, mas... eu tive Não, que dar essa disfarçada. Você, ao contrário, não precisou, né, Márcio? Ou não sei, se pintou de Não outra cor também. não precisei ainda. Mas já tenho meus brancos aqui, sim. Tá certo. olha só, pessoal, o Márcio Porkman, ele é economista e presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, enfim, é um político importante do PT também. E nós queríamos começar essa conversa com você, meu caro, com uma pergunta, e a partir dela a gente vai explorar os assuntos aí. O que o censo ainda vai revelar de importante sobre mudanças no Brasil? Sobre o que aconteceu? Até porque a gente sabe que o censo foi muito maltratado no governo anterior. Sim, de fato, esse é o 13º censo que o Brasil realiza. O primeiro foi em 1872, e obviamente, olhando pelo censo, que são fotografias, né, eles representam, na verdade, uma trajetória de país. E o que esse censo revelou, de certa maneira, em primeiro lugar, não é, é uma profunda mudança na estrutura econômica ou geoeconômica do Brasil, uma profunda inflexão na população brasileira. Isso já foi noticiado, evidentemente, mas para ter uma trajetória do que eu quero dizer, o Brasil, no século XIX, teve a sua população multiplicada por 5 vezes. No século XX, a população brasileira foi multiplicada por 10 vezes. E as projeções que nós temos, não é, apontam, na verdade, para uma inflexão, para uma redução da população a partir da década de 2040. E isso, obviamente, vem acompanhado também de um deslocamento da população do ponto de vista geográfico. O Brasil ainda tem cerca de 70% de sua população residindo a não mais do que 200 quilômetros da costa atlântica. Mas o censo está revelando uma expansão para cidades intermediárias, cidades do interior do país. Nós temos, de outro lado, combinando com informações do Produto Interno Bruto dos municípios, né, a gente tem uma espécie de três Brasis. Tem o Brasil mais dinâmico, que tem até um desempenho equivalente à China, municípios que crescem 6, 7% ao ano, que estão basicamente vinculados à atividade produtiva de exportação, primária exportadora, mineração, alguma coisa como turismo também. Isso vai basicamente do interior do estado de São Paulo, avançando por Paraná, uma parte de Santa Catarina, e depois recupera voltando para o centro-oeste, até o norte do país, né? De outro lado, nós temos, digamos assim, regiões litorâneas relativamente estagnadas, um processo até de desmetropolização, que está se verificando em alguns centros urbanos, com crescimento econômico per capita de 2%, ou seja, difícil dinamismo econômico e integração populacional. E temos uns 15% dos municípios que são quase cidades fantasma, que a população jovem vai se deslocando, ficam pessoas mais velhas, dependendo de transferências de renda. E eu adicionaria ainda um aspecto muito importante, que é, de certa maneira, o papel que vem tendo a presença da China no comércio exterior do país, né? Porque isso está levando e reforçando o deslocamento também para o centro-oeste do país, tendo em vista as várias rotas que estão sendo desenvolvidas em conexão com o Pacífico, né? Então, aquilo que nós vimos no Brasil, já desde a chegada dos portugueses, mas, sobretudo, na segunda metade do século XIX, com os investimentos ingleses, né, com as ferrovias, aí, saindo de Campinas a Santos, ou seja, o escoamento da produção do final do século XIX para o Oceano Atlântico, hoje está um movimento, pelo capital chinês, inclusive, de deslocamento para o Pacífico. Então, são mudanças estruturais, né? Nós estamos basicamente disputando o futuro do Brasil. Basta dizer que os jovens, a população que vai governar o Brasil em 2050, isto é, daqui 25 anos, já nasceu, né? Que mensagem nós temos para essa juventude? É uma juventude que se integra à era digital como influencer, né? Mas talvez o Brasil poderia empregá-los, não é, em atividades que estão vinculadas à era digital, não é? Infraestrutura de dados, por exemplo, toda a parte de ciência de dados, pesquisa de dados, que esse é um novo pelo qual o Brasil não pode abandonar do ponto de vista da integração da sua população, sobretudo a mais jovem. Ô, Márcio, você falou muitas coisas muito interessantes aí e muito importantes, né? Porque essa interiorização
que de um lado ela é desejável, né? Porque você está ocupando um território que ficou muito tempo rarefeito, né? Por outro, tem essa contrapartida dessa. Você usou até um termo que eu nunca tinha ouvido falar, desmetropolização. Explica um pouquinho para a gente o que que isso significa na prática na vida das pessoas. Bem, nós podemos associar a ideia de urbanização, metropolização à industrialização. Claro que antes da década de 30 já havia núcleos urbanos do Brasil, mas a urbanização, de fato, ganha dimensão a partir dos anos 30 e tem um impulso inegável de deslocamento da população do campo para a cidade. O Brasil, entre os anos de 1930 e 1960, deslocou cerca de 60 milhões de pessoas do campo para a cidade. Isso criou, na verdade, uma outra sociedade urbana e muito concentrada em poucas cidades, né? Poucas regiões dominam o produto interno bruto e o deslocamento populacional fez também que nós criássemos uma urbanização em que os estudiosos denominam como urbanização periférica, com uma parte grande da população morando em áreas distantes do centro, as chamadas favelas, não é? A periferia das grandes cidades, em que houve um aprofundamento da desigualdade, inclusive. Não é? Mas a trajetória era, com a industrialização, cada vez mais a população concentrada em regiões litorâneas e em grandes cidades, né? Regiões metropolitanas. O que nós estamos vendo hoje é que, de certa maneira, o dinamismo populacional, que embora tenha até decaído do ponto de vista da sua velocidade, está se concentrando em cidades médias, entre 100 a 500 mil habitantes, e não mais necessariamente vinculado às regiões metropolitanas e, sobretudo, nas regiões litorâneas, né? Então, que nós temos um estoque de população que está, sobretudo, naquelas regiões que, no passado, eram as mais dinâmicas por força da industrialização. A desindustrialização, então, na verdade, esvaziou o potencial econômico, deixando basicamente para os serviços. Os serviços são muito heterogêneos, tem serviços de alta qualidade, boa remuneração, mas tem muitos serviços que decorrem, em geral, de baixa produtividade, né? Então, na verdade, são um estoque de pessoas que não têm, eu diria assim, é quase uma massa sobrante no Brasil que não tem muito destino, se não houver, na verdade, um novo impulso, né? E, para mim, sinceramente, penso que é fundamental o Brasil se reposicionar na divisão internacional do trabalho, ou seja, como se divide o trabalho no mundo. Hoje, o trabalho está dividido, de um lado, nos países que produzem, em geral, exportam bens e serviços digitais, e os demais países que não têm condições de produzir ou produzem pouco, então são importadores. O Brasil hoje é o quarto maior mercado mundial de importação de bens e serviços digitais. Então, Márcio, só um pouquinho, essa participação do Brasil nessa divisão do trabalho não permite gerar empregos de qualidade como poderia vir a gerar na era digital. muito importante isso que você está falando. Eu acabei de voltar de uma viagem à China de 11 dias, e a economia digital lá tem um peso muito grande, tem um investimento do país para desenvolver isso, para até 2030 tentar ter uma inteligência artificial melhor que a dos europeus, que supere também a dos americanos. Nós tivemos também agora essas queimadas no país, a questão toda ambiental, que sempre se fala que é uma vocação do Brasil, ser uma potência ambiental. Você acabou de completar um ano aí à frente do IBGE. Que novas pesquisas a gente pode ter para essa economia digital, e se ela tem que ser uma coisa que o governo tem que apostar mais, e nós temos que conhecer mais por meio de pesquisas, como melhorar isso, e também pesquisas novas na área ambiental, Márcio? Perfeito. Nós estamos trabalhando para a segunda metade desta década a introdução de 17 novas pesquisas. Uma parte são pesquisas que até o IBGE fazia, como, por exemplo, a economia informal urbana, né? Ver a relação e a situação da economia hoje denominada como informal, né? Uma economia muito pujante do ponto de vista do emprego de pessoas que não têm acesso à economia tradicional, ao emprego com carteira assinada, né? Mas também estamos trabalhando com pesquisas inovadoras como o próprio censo digital, da economia digital brasileira, né? Nos anos de 1960, o IBGE fez uma parceria importante com os Estados Unidos, junto com a Aliança para o Progresso, por exemplo, e o censo estatístico dos Estados Unidos permitiu que nós inovássemos, criássemos pesquisas amostrais, como foi o caso da PNAD, por exemplo, né, a ENDEF, a pesquisa de preços, tudo isso está vinculado a uma metodologia que se difundiu a partir do que era os Estados Unidos ali nos anos 60, os anos 70. Ocorre que hoje, por exemplo, os Estados Unidos estão vivendo sérios problemas de risco, inclusive,
de pesquisa. Há um relatório da Associação dos Estatísticos dos Estados Unidos revelando problemas das estatísticas nos Estados Unidos. Aí, Kennedy, você levanta o tema da China. Eu acabei de chegar de um encontro que tive com o Instituto Nacional de Estatística chinês, né, e que estabelecemos um acordo, e eles estão fazendo um censo econômico digital, estão tentando entender o que é a digitalização na economia chinesa, o tipo de emprego, né, a renda. Vou dar um exemplo da nossa dificuldade. Né? Se a gente pega, por exemplo, a chamada taxa de inatividade, que é da faixa etária, vamos dizer, de 14 anos e mais, aqueles que estão em idade de trabalhar, porém não trabalham nem procuram trabalho. Então, chama-se taxa de inatividade. Quando a gente compara com o ano 2019, né, a taxa de inatividade ela decresceu para as pessoas com mais de 30 anos, porém ela aumentou para as pessoas com menos de 30 anos. Talvez a forma com que nós fazemos pesquisas hoje não estejam, de fato, aderentes a esta nova realidade. Né? A gente pergunta, para um jovem, pergunta se ele trabalha. Né? Não trabalho. Mas então, você procura trabalho? Não, então não procura trabalho. Então ele é inativo. Mas na China, por exemplo, estão fazendo outro tipo de pergunta. Você que é influencer, você que eles chamam bloquistas lá, você que está nas redes sociais e que recebe uma renda, você recebe uma renda durante essa semana por mais de 1 hora, por exemplo. Ele está levando renda para casa. Então, isso é uma outra forma de ocupação, é outra forma de trabalho que se dá na era digital. Então, essas pesquisas, nós estamos muito preocupados de entender e trazer para o Brasil para reformular as próprias políticas públicas, atualizar as atuais, né, porque é um outro mundo que se abre. Márcio, a gente discutia já muitos anos atrás que, pelas perguntas clássicas de emprego, desemprego, uma pessoa que colocasse uma vara de pescar no Rio Tietê durante X horas por semana era considerada ocupada, mesmo que a chance dela pegar um peixe fosse zero, né? E hoje em dia, isso que você acabou de descrever é muito mais frequente do que alguém pescando no Tietê ou no Pinheiros, onde quer que seja. É, vocês realmente têm esse temor de que a chamada geração nem estuda, nem trabalha, não seja tão nem assim? Pois começa, Toledo, questionando um pouco esse conceito de nem, né? Há estudiosos que destacam que talvez não seria nem, ou talvez seria sem educação, sem trabalho. Né? Uhum. Mas aí isso implicaria a gente discutir o que é trabalho, porque uma parte desses jovens, não é? Eles abandonam a escola para cuidar de irmãos ou cuidar de alguém na família que precisa de cuidados, por exemplo. Não é? Ou mesmo não tem acesso direito à educação, enfim. O que nós acreditamos é que há alguma coisa nova na juventude brasileira pela qual nós não estamos conseguindo capturar na sua plenitude. O IBGE tem excelentes pesquisas, não há dúvida, é o principal centro produtor de dados do país, oficial. Mas, por exemplo, nós estamos entrando agora, nesse final de ano, com uma pesquisa de orçamento familiar, que você conhece muito bem, e que tem um adicional que é tentar entender o uso do tempo. Ou seja, como é que os brasileiros usam o seu tempo, no trabalho, fora do trabalho, não é? Se estão na internet, se estão nos jogos, se estão, enfim, trabalhando em casa. Então, uma pesquisa que vai acompanhar 103 mil famílias, né? Numa amostra excepcional durante 12 meses, para saber como vivem os brasileiros, qual é a qualidade de vida, de consumo, não é? Isso vai, inclusive, atualizar a estrutura de preço para a inflação. Então, são pesquisas, na verdade, que atualizam uma melhor forma de entender o que é o Brasil hoje. Né? Isso é absolutamente essencial, porque vai nos permitir, inclusive, o próprio consumo digital. Né? Necessidade do Brasil começar a pensar numa cesta digital. Nos anos 40, nos anos 50, havia a ideia de cesta de alimentos, o salário mínimo vinculado aos alimentos, mas hoje a internet, o celular, não é essencial na vida das pessoas, porque ela organiza, de certa maneira, a vida, organiza as formas de trabalho. Então, estamos, nesse sentido, buscando ter uma espécie de uma cesta básica digital que também pudesse contemplar as necessidades desse Brasil aí do primeiro século XXI, primeiro quarto do século XXI. Eu acho essas coisas todas fascinantes, Kennedy. Então, você me perdoa porque eu vou surfando. Continua aqui. Aí. Mas adiante eu tenho uma para fazer para o Márcio, mas continua aí. Não, guarda uma para mim. Só uma, então. Vai lá. Márcio, a gente está vendo uma enxurrada de estatísticas positivas para a economia. Taxa de inflação
deflação de alimentos, taxa de desemprego a mais baixa em uma década, mesma taxa de inatividade, não de inatividade, mas aquele de desalento caindo, enfim, PIB crescendo além do esperado, e, no entanto, historicamente havia uma correlação entre a popularidade do governo e esses indicadores. E parece que esse ano as coisas não estão batendo, né? Não está havendo uma reciprocidade, digamos assim. Será que isso se explica por alguma questão como essa que você acabou de levantar, de talvez as estatísticas não estarem expressando todas as necessidades e carências e ambições dos brasileiros? Ou o problema é outro? Vocês têm alguma hipótese? Porque aqui vamos ter que especular, né? A gente não sabe. O fato é que ignoramos, né, o que está acontecendo, né, ainda. Não é um fenômeno, Toledo, exclusivo do Brasil, né? Também, se comparar a experiência do governo Biden nos Estados Unidos, ele tem feito um governo com um comportamento das atividades econômicas, inclusive sociais, melhores que a do governo anterior, do Trump. Todavia, isso não se espelhe necessariamente na credibilidade ou no apoio que o próprio governo Biden apresenta. Eu tenho dificuldade de responder, mas no âmbito da especulação, eu diria que tem fatores de outra ordem que estão condicionando a opinião das pessoas, né? Por exemplo, nós viemos da chamada era industrial, em que você lia vários jornais, você via vários telejornais, você conversava com muita gente, com visões diferentes, inclusive, e formava a opinião a partir da diversidade. Inclusive, você ia no final de semana na casa de familiares, tinha um primo chato, um tio que vinha viajar, dava uma visão heterogênea do mundo, praticamente como ele é, um microcosmo, digamos assim. Hoje em dia, pelo papel das redes sociais, não é, há um fechamento muito grande, as pessoas tendem a escutar, a ver algo que esteja mais em sintonia com o que ele pensa. E, portanto, isso vai gerando uma sociedade com dificuldade de conviver com o contraditório, com o diferente. Então, eu penso que tem algum elemento novo nesse sentido que está forjando a opinião que não necessariamente desse quadro como no passado talvez ele desse, né? Então, acho que tem esse elemento para ali colocar, né? Mas também há, eu diria assim, a questão que é das expectativas, né? Nós estamos vivendo também uma era de expectativas decrescentes, ou seja, eu estava pensando aqui, se a gente olhar o Brasil dos anos 50, não é? As pessoas queriam trabalhar na indústria, fazer um curso, quer dizer, tinha ali um protagonismo do ponto de vista da ocupação, a pessoa saía do campo, vinha para a cidade, uma espécie de mobilidade social. Quer dizer, hoje, na verdade, qual é a expectativa da pessoa que estuda? Nós estamos com um problema sério, e esse dado que eu vou dar me parece que não é tão preciso, mas é a única informação que nós temos, pois ela é produzida pelo Ministério das Relações Exteriores, que faz uma estimativa de brasileiros fora do país. Em 2012, nós tínhamos 1,9 milhões de brasileiros que residiam fora do país. Hoje estaríamos com algo em torno de 5 milhões. Então, já é uma realidade. E quem são esses brasileiros que vivem fora do país, né? Geralmente jovens com maior escolaridade. Então, também tem algo que está relacionado à expectativa que as pessoas têm de futuro, porque, infelizmente, o Brasil já está há um certo tempo muito no curto prazo, no presentismo, não é? Qual é o sonho do Brasil? Aonde queremos chegar? Penso que tem essa questão das expectativas também aí conformando uma certa preocupação e até uma decisão acerca do Brasil que estamos vivendo. Interessante essa coisa que você falou aí, do curto prazismo, né? E da gente ver para onde que o Brasil quer, onde ele quer chegar. Um tema importante para isso é esse da soberania de dados. Tem o Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, o SINGED, né? Que ele reúne ali, centraliza estatísticas e estudos de diferentes órgãos oficiais, né? DataSul, CERP, INEP, o CAD único. Como é que está o papel do IBGE nisso? O que você acha? Como a gente tem que tratar essa soberania de dados? Ô, Márcio. Me parece que esse é um tema central para o mundo, obviamente para o Brasil, que é o que nós estamos aqui tratando. O que ocorre hoje é que o IBGE levou, em geral, de 10 em 10 anos ele faz o censo demográfico. Infelizmente, o último censo demorou um pouco mais. Mas, então, ele leva 10 anos,
Aí tem todo o trabalho de qualificação dos dados, né, de precisão, até ser divulgado, isso leva 1 ano ou 2 anos. No entanto, digamos, dado as circunstâncias que vivemos hoje, pelas redes sociais, né, pelo acesso à telefonia móvel, enfim, tudo isso permite que algumas grandes empresas, chamadas Big Techs, né, façam uma espécie de censo diário. Ao final deste dia, todos aqueles que entraram nas redes sociais, até para poder entrar nas redes sociais, têm que aceitar, não é, a política de privacidade dessas grandes corporações, e elas, ao final do dia, têm todas as nossas decisões, não é? Ou seja, com quem nós conversamos, que aplicativo utilizamos para deslocar de um lugar para outro, quais as mensagens, as músicas, os pagamentos, as compras, tudo isso dá um censo diário a partir das informações individuais. Então, o que nós temos hoje é que essas grandes corporações têm mais informações, inclusive que o próprio IBGE, e tem instantaneamente, praticamente, dado a capacidade de processar essas informações e com acesso ao algoritmo. São formas, na verdade, que permitem ter uma visão de mundo muito maior do que o próprio presidente da República, o governador. Então, a ideia de criar um sistema nacional, no caso de geociências, estatísticas e dados, é, em primeiro lugar, reunir, né, informações que já existem, que estão nos bancos de dados dos diferentes segmentos dos ministérios do governo federal. Né? Nós estamos trabalhando também com a possibilidade de integrar, não é, informações que, embora existam, mas são desconhecidas, que dizem respeito a setores da atividade econômica que são concessão do Estado. O Estado concede a atividade privada, mas seria importante a gente ter o acesso à informação. Eu estou falando aqui em nome do IBGE, porque é uma instituição que tem sigilo estatístico. Jamais foi divulgado, né, porque também não existiu, vazamento de dados do IBGE. Embora nós tenhamos o nome das pessoas, onde moram e assim por diante, mas nós temos o sigilo estatístico, nós somos recebidos é uma das poucas instituições que entram na casa dos brasileiros, que vão até as empresas, por exemplo, colher dados, né, mas jamais é divulgado ou vazado qualquer dado desse parâmetro. Então, a ideia é que nós possamos ter, por exemplo, mapas de calor, né, que seria justamente a possibilidade de saber, vamos dizer, na área de turismo, né, no Rio de Janeiro, quem são os turistas que vão visitar determinados pontos turísticos? São cariocas, são paulistas, são gaúchos, são norte-americanos? Essas informações são possíveis de ter acesso que no passado nós não tínhamos acesso. Então, esse é um diálogo com empresas que exercem a concessão de atividades econômicas pelo próprio Estado. E tem, obviamente, também o diálogo que estamos fazendo com as Big Techs, que são justamente essas informações que percorrem as redes sociais, que nos ajudaria em muito podermos oferecer mais informações, melhores informações, para quem tem que tomar a decisão, seja nos governos estaduais, federais, no Poder Judiciário, Poder Executivo, né, no Legislativo, para os agentes privados, os empresários, trabalhadores. É preciso que as informações cheguem a todos, ao seu José, à dona Maria, porque, na verdade, o IBGE é pago, é financiado por impostos que, infelizmente, o sistema tributário brasileiro é muito injusto. Como sabemos, são os pobres que, proporcionalmente à renda, pagam mais impostos. Então, esse é o compromisso que nós temos hoje, de produzir informação, mas também difundi-la, para que todos saibam, né, que tipo de dado nós temos hoje, o que é a inflação, por exemplo, como é que isso rebate no bolso de cada um. Mas aí tem, só para... Desculpa, estou falando demais aqui, tá certo? Mas, não, só dá um exemplo para a gente disso, porque realmente é interessante se o Estado puder competir com as grandes conglomerados multinacionais que hoje detêm quase que o monopólio das informações. Né? Sim, exatamente. Nosso movimento, a partir do que o próprio Ministério de Gestão e Inovação vem fazendo, de criar uma infraestrutura nacional de dados. Então, nós estamos com um acordo já realizado com vários ministérios para ter acesso aos bancos de dados, uma parceria que fizemos junto com o SERPRO, por exemplo, com a Telebrás e a Dataprev, que são os principais processadores dos dados. Então, esses dados vão ficar disponíveis, obviamente, eles não são nomináveis, tá certo? Mas para uso estatístico, não é? Mas tem um ponto que também me preocupa, que é uma espécie de vulgarização das estatísticas, né? Por exemplo, o IBGE faz o levantamento de preços da inflação no Brasil, são mais de 400 mil preços, são 9 regiões metropolitanas em que o IBGE faz o levantamento, então divulga a inflação saiu, sei lá, 0,3%, estou chutando aqui, tá? Aí vai alguém no supermercado, pega 1 quilo de batata e diz, olha, a batata subiu 20%, a inflação está sendo manipulada. Então, tem um problema da vulgarização das estatísticas, não é, que é muito preocupante. E por isso que
esse sistema nacional ele ajudaria a certificar as informações. Olha, informações precisas, informações oficiais estão aqui, porque muitas vezes se divulga uma série de informações e dados que não tem fonte, talvez sejam até invenção ou fake news, como sabemos. Ô, Márcio, eu tenho uma pergunta de interesse pessoal, mas que não sei se você pode ajudar. Uma das coisas que eu sempre gosto de ver nos censos brasileiros, infelizmente já passei por alguns deles como jornalista, eu digo infelizmente porque é uma a cada década, né? Então, mas enfim, é o chamado saldo migratório, né? Quanto você desconta as pessoas que nasceram e que morreram no município, e com isso você consegue saber o que sobrou, ou foi gente que saiu, emigrou para outra cidade, ou gente que recebeu, né? O município recebeu de outros lugares. Isso é um dado, como você sabe melhor do que eu, importante para saber para onde as pessoas estão indo, o que elas estão preferindo, né? Os lugares que elas estão abandonando e os lugares que estão atraindo gente. O IBGE já conseguiu mapear isso, com base nos últimos censos, ou ainda está em processamento? Esse é um dado muito precioso, né? Porque o Brasil é um país de grande mobilidade entre cidades, estados, e como você bem sabe, o censo revelou que algumas cidades perderam população, não é? Outros estados cresceram mais a população, então, e o dado da migração é um dos componentes absolutamente importantes para isso. Todavia, nós não temos o dado já ainda pronto e acabado para sua divulgação. Ele está em processamento como outros dados, inclusive que estão dependendo da consistência técnica dos nossos técnicos para poder tornar público. E esse é o nosso estímulo aqui para tornar mais rapidamente os dados públicos, inclusive liberar os chamados microdados, para que também a comunidade acadêmica, não é, a própria imprensa, enfim, todos aqueles que usam os microdados terem acesso a esse tipo de informação. Porque quanto mais tempo passa, mais distante ele fica de quando o dado foi gerado. E, Márcio, eu vi hoje um relatório que eu não entendi muito bem quais são as fontes, mas falando justamente da imigração, ou melhor, da emigração de brasileiros para o exterior, e tentando fazer alguma ilação com essa quantidade de gente que emigrou na última década, nos últimos 12 anos, com a redução da população em relação ao que o próprio IBGE tinha publicado. Vocês têm algum estudo sobre isso? Você citou esse dado do Ministério das Relações Exteriores, mas não é um dado que vocês mesmos produzem. Você tem alguma hipótese sobre o que está acontecendo, se a população brasileira acelerou a imigração ou não, enfim? Então, nós, em diálogo com o Ministério das Relações Exteriores, estamos consolidando um acordo de cooperação que permitiria ao IBGE fazer pela primeira vez uma contagem dos brasileiros fora do país, que é algo para nós até então não era importante. O Brasil sempre foi um país que recebia mais pessoas do que saía, e há uma nítida inversão nesse sentido. Embora o Brasil continue recebendo uma parcela importante de haitianos, venezuelanos, não é? E de outros países do seu entorno. Então, obviamente, isso vai depender ainda de a gente conseguir estabelecer essa contagem populacional de fora do Brasil. Agora, em relação ao que você pergunta do deslocamento da população, os dados nossos não permitem apontar ainda com precisão. Então, vamos precisar um pouquinho mais de tempo para poder trazer de forma mais precisa. Os colegas aqui do IBGE são muito rigorosos, né, na divulgação dos dados, e a gente respeita isso porque a preocupação, como você bem sabe, o IBGE divulgou uma estimativa populacional no ano de final do ano 2022, né, e o STF questionou o dado, inclusive. Posteriormente, nós divulgamos o dado do censo também. Isso levou a uma alteração na política do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, tendo em vista que são esses dados populacionais que definem a repartição do fundo. E agora, recentemente, nós fizemos uma atualização, justamente a partir de duas pesquisas que são feitas, pesquisa pós-numeratório, que é uma amostragem para saber onde nós erramos, onde acertamos, e fizemos uma estimativa populacional, partindo justamente do que você disse, ou seja, considerando a população a partir de um ano, mais os nascidos, menos os mortos, acrescidos do contingente do saldo migratório. Então, esse dado,
a gente espera poder mais rapidamente dispor para a população na questão da migração. Ô, Márcio, essas cidades que você falou que estão crescendo mais, que tem um crescimento chinês, elas atraem população, né? Então, provavelmente, tem uma migração para essas cidades. É isso que a gente queria ver para bater com o dado econômico, porque esse casamento que o Márcio mencionou dos dados, de você, na hora que for olhar, não olhar só para o dado populacional ou só para o dado econômico, é que eu acho que é fundamental e que eu acho um grande avanço pelo que ele está sinalizando. Não, de fato, no Brasil, olhando historicamente, não é, o avanço da riqueza atrai a pobreza. Tá certo? Então, onde você tem mais dinamismo econômico, tem mais renda, então tem vazamento da renda para o consumo, e você tem uma série de serviços que estão no entorno dessa geração de riqueza. Então, e são serviços muitas vezes gerais, é claro que tem serviços especializados, mas são serviços vinculados à limpeza, serviços de segurança, não é? Passeador de cachorro, piscineiro, etc. Então, tem uma expansão desse tipo de emprego vinculado a possivelmente onde é que tem mais dinamismo econômico e tem renda concentrada. Mas aí o estoque de renda, aí já pode ser não necessariamente locais que têm dinamismo econômico, mas são locais que no passado eram muito ricos, então tem um estoque de riqueza que gira financeiramente ou em atividades e serviços locais. Toledo, vamos ter que trazer o Márcio Pokman de novo aqui, porque passou muito rápido. Né? Especialmente quando sai uma dessas pesquisas novas aí, que eu já estou salivando para ver os resultados. Com prazer, a participação está com os amigos aí. Pode contar com o prazer é nosso. Seja eu ou o colega do IBGE, que estão todos muito preparados para poder dialogar com os amigos. Com certeza. A gente tem sempre que fazer uma síntese aqui dessa conversa, o que é sempre quase impossível, porque condensar tudo em 75 caracteres é meio... Nem estatística consegue, mas enfim, a gente tenta, né? Mas pelo que você está falando, quer dizer, o Brasil está mudando, melhor, o Brasil e o mundo estão mudando de um jeito que ele requer novas estatísticas, né? Que as estatísticas antigas já não dão conta de mostrar o cenário completo, né? Então, isso a gente pode falar num outro momento, eu não quero abusar aqui do horário de vocês, sim, porque todo o padrão estatístico foi constituído a partir da segunda metade do século XIX, tendo por referência a Europa e os Estados Unidos, o norte global. E o que nós estamos vendo é que, na verdade, o dinamismo se deslocou para o Oriente e para o Sul global, e que exige repensar a realidade a partir, então, desse outro dinamismo que nós temos. Mas isso eu acho que é uma boa conversa. Não sei se interessa. Está marcada já, Márcio, está marcada já. Mas podemos dizer, então, que o Brasil precisa de novas estatísticas para se ver no espelho, né? Não, acho que tem que complementar o que nós temos. Temos que... Para complementar, tá, perfeito. Precisa de mais estatística para complementar a sua própria imagem, né? Estamos vivendo uma nova época. Assim como, desculpe de novo aí, a Diretoria-Geral de Estatística, criada em 1871, buscou retratar o Brasil agrário, o Brasil, inclusive, com escravidão. O IBGE é criado em 1936, tá certo? Para tratar de um Brasil que transitava do agrarismo para a indústria, para o urbano. Hoje estamos um país de serviços, nesse sentido. Perfeito. Olha só, a Ilma Ferreira Machado. Parabéns, Kennedy Toledo, por essa entrevista e pelo programa. A Ilma gostou bastante da conversa com o Márcio. Obrigado, Ilma. Márcio, muito obrigado, meu caro. Até uma próxima aí. Agradeço muito a sua atenção. Foi uma honra aqui. Aquele abraço para você. Obrigado. Um abraço, até uma próxima. Um abraço, Márcio.